Com TV, passa no seu smartphone. Ok, alô você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, manhã de sexta-feira chegando. Instabilidades em todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui na região serrana também. Nós estamos com uma leve chuva que cobre boa parte do nosso estado, chuva intermitente, né, caindo desde as primeiras horas da manhã, e assim vamos nós dando continuidade a esses trabalhos desta sexta-feira. Eu quero destacar para você que nesse exato momento a temperatura está na casa dos 16 graus. Parece que está friozinho, né? Parece que está frio, mas a temperatura está bastante alta, a umidade relativa do ar que proporciona essas temperaturas acima da casa dos 15 graus, e ainda há a possibilidade de hoje as temperaturas poderem chegar um pouco mais, a casa dos 17 graus para a tarde. As instabilidades, também chuva de médio a baixo acúmulo, seguem no dia de hoje, ao longo desta sexta-feira, o que diz a previsão do tempo. Vamos cumprimentar ele, vamos saudá-lo, Miguel Brambila, que a partir de agora chega junto com a gente, se interage, se integra também a nossa programação. Meu irmão, grande abraço, satisfação nós podermos estarmos mais uma vez dividindo esse espaço juntos para falar sobre as coisas da vida, e muito importante essa sexta-feira também aproveitando para fazer uma radiografia, né, uma observação dos andamentos e desdobramentos do cenário político, econômico e, claro, também observação na área da saúde em nosso país. Miguel Brambila, lhe cumprimento, bom dia. Olá, Edinho Soares, olá a todos, bom dia, uma sexta-feira, né, chuvosa e necessária. Prazer mais uma vez estar em sua companhia, Edinho. Perfeito, Miguel Brambila, é bem isso mesmo, né? Uma sexta-feira chuvosa e que traz aí, né, além da chuva, né, que traz aí, além da chuva, traz também um certo alívio para o campo. O campo necessita muito de tudo isso. Miguel Brambila, deixa eu trazer para você uma informação e chama a atenção, né, essa informação que nós estávamos hoje abordando aqui em nossa programação. O governo federal, atos de saúde, o governo federal foi fazer uma inauguração hoje na esfera do Distrito Federal, o primeiro hospital de campanha, né, construído com a Força Federal. Tá? Olha o que chama a atenção aqui, aí teve de tudo, né? Claro que houve o nosso presidente Jair Bolsonaro caiu, se enrolou numa mangueira, caiu, ele estava sem máscara, né, inaugurando essa unidade, mas o que chama a atenção é o apontamento de todo esse esforço, de tudo isso, né? O que chama a atenção, eu vou destacar para você aqui, para você fazer uma observação e uma análise em cima do que foi apresentado. O hospital de campanha, 200 leitos, ele vai começar, é para ter 200 leitos, mas vai começar a operar com 60 vagas. Sabe quantas vagas de 60 leitos que serão disponibilizados quando ele estiver já funcionando, né? Já vai operacionalizar? Apenas 20 vagas de unidade de terapia intensiva. A gente não quer fazer tempestades com tudo isso, mas é fraco uma expressão, uma força de expressão quando se trata de força federal, né? Verdade, Edinho. Estamos todos cansados, não é? Eu vi uma entrevista do Leandro Carnal, filósofo, aí professor da Unicamp, recentemente, falando sobre o mundo pós-pandemia, e muito pertinente, né? Muito sábia. Temos que nos apegar agora no que temos de saudável em nós, um dia de cada vez, porque o enigma não está decifrado, a lentidão prevista não está nos trazendo alento. E aí, dentro desta realidade, você veja bem que é fácil calcular, né, pelo número que começa a semana ou termina uma semana, o número de mortes da outra semana. Quarta-feira tu me perguntaste quando chegaríamos aos 35 mil óbitos e nós chegamos hoje, na sexta-feira, aqui a 34.021 com números de ontem. Hoje nós vamos chegar praticamente aos 35 mil. Não é uma futurologia, porque se eu tivesse essa capacidade matemática, eu estaria ganhando dinheiro no mercado financeiro, como já disse, né, Dinho, e fazendo futurologia. É triste. Nós estamos aí na terceira posição negativa do ranking, perdendo para os Estados Unidos e para o Reino Unido. E enquanto isso, nós estamos dentro de casa, muitas pessoas sofrendo, ou na rua, tendo que se reinventar todos os dias.
E assim como aconteceu na Copa do Mundo, vai acontecer no Brasil, né? Os hospitais de campanha talvez estejam prontos para a próxima pandemia, Edinho, pelo menos isso. E Miguel Brambila, nós estamos também hoje de manhã já repercutindo essas informações e estamos muito temerosos como imprensa, e acho que tende-se a levantar-se a imprensa nacional como uma instituição séria e competente no seu assento de informar a população através de suas audiências, né, trazer uma informação ao povo, falar sobre isso. O governo federal passou, né, um comunicado para que dados oficiais sejam noticiados a partir das 22 horas. Não mais, né, às 19 horas, como era até então noticiado. O argumento no plano de fundo é esse. É não entregar os dados para que não haja observações por jornais, como ele diz, né, e mídias sensacionalistas, aquele barulho todo tal. Mas o que chama a atenção é que isso se configura num represamento de informações, porque é de suma importância que a população seja informada. E não se pode, em uma instituição séria de ordem governamental pública, porque é nossa essa estrutura, represar, distorcer e muitas vezes politizar informações. Não é somente nas esferas governamental a nível federal que está acontecendo em diversos estados, informações que não chegam corretas, informações que são distorcidas, informações que são represadas, assessorias de imprensa de diversas instituições que estão com a informação na mão, mas simplesmente recebem ordens para passar o que é para ser passado, então não tendo um comprometimento com a integridade da notícia. E a contrapartida de tudo isso está desse jeito mesmo a sociedade brasileira. A desinformação, que seria tão vital para agora, por um momento de agora, que nós tivéssemos uma informação correta para agir de forma correta, criando um pensamento nacionalista, um pensamento nacional para como agir, através dessa desinformação é o que acarreta em tudo isso. Nós mencionamos ao longo dessa semana que se a notícia de surto não chegou um pouco mais tarde do que deveria ter chegado, se os alertas não deveriam ter sido feitas ou as informações antecipadas para que a população tivesse a oportunidade de deliberar sobre tudo isso. Esse é um fato daqui local. Mas o que está acontecendo a nível do Estado? E agora essas informações a nível federal. Estados distorcendo, secretarias emitindo boletins errados, pessoas contornando situações para omitir balanços técnicos verdadeiros que venham mostrar a realidade de tudo isso, e aí querem assim manejar e contornar a situação com distorções mediáticas. Isso é temeroso para o período que nós estamos vivendo de uma pandemia, no qual ele age, como você sempre diz, né, sorrateiramente, silencioso, mas ele ataca, e ele é voraz. O Covid-19 é voraz, e a desinformação que deveria ter no local dela informação, era a chave e ferramenta que nós tínhamos em nossas mãos. É verdade, é um poder. E é um poder que permanecerá independentemente das mídias, né? Passei a assistir ontem à noite um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, muito interessante, onde analistas comentam inclusive o poder da informação. Porque o que acontece devido a esta politização? Devido à falta de uma unidade nacional, nós, em vez de estarmos combatendo o Covid, estamos combatendo uns aos outros, né? Deveríamos estar unidos na questão científica, tecnológica, vamos nos ajudar como realmente uma equipe focada no único objetivo, que seria, né, transformarmos a realidade no mínimo de dor possível, acalentarmos as pessoas com o máximo, né, de possibilidades e morrer somente quem fosse realmente derrotado por esse vírus, mas de uma maneira, né, inevitável, ou seja, devido às suas fragilidades anteriores. Estamos perdendo brasileiros todos os dias, né? Estamos cada vez mais acuados, sem respostas. Temos aí este cabo de guerra político, onde quando você sabe que num cabo de guerra se há um nó no meio da corda, a corda aperta para os dois lados, até que ela se rompa. Isso tudo faz com que soframos mais do que o necessário. Mas, porém, este sofrimento haverá de trazer algum alento para nós brasileiros um dia, com pelo menos um princípio de sabedoria na história nacional. Esta realidade infantil de atrasar as informações e as subnotificações, que desde sempre temos falado,
porque nós temos que nos apegar aos números oficiais, que podem ser muito facilmente mascarados. Há um fato, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde o comandante da Lufthansa, e era aquele que, na Batalha da Grã-Bretanha, onde os britânicos, liderados aí por Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, que estava desacreditado, mas combatia Adolf Hitler desde os anos 30, até ele chegar naquele poder que obteve, mascarava para Hitler os números de perdas. Ou seja, né, numa das batalhas, a Lufthansa perdeu 55 aviões, e a Grã-Bretanha, né, perdeu 17, e Hitler tinha as informações erradas do seu próprio general, porque é uma guerra, e assim por diante. E nós, infelizmente, como disse, estaríamos em guerra contra o Covid e venceríamos mais facilmente esta batalha, ou nos protegeríamos melhor, se não tivesse somente o poder em jogo, as campanhas eleitorais postas nas ruas de maneira precipitada e assim por diante, não é? Essa questão, a gente sabe muito bem, né, que o presidente tem aí colocado a Globo como seu alvo e ele quer acabar com o William Bonner, com o Jornal Nacional. Então, ele acha que a Globo é sensacionalista e ele puxa aí, né, um carreto de seguidores que seguem nesta onda porque eles acreditam, né? Mas o dia seguinte vai chegar. Basta você assistir o noticiário da meia-noite, o noticiário da manhã, às 7 horas da manhã. Então, não tem como você, né? Agora há pouco, uma notícia desses negacionistas, né? E é muito triste que isso aconteça, que na Itália 60% dos casos notificados de mortes pela Covid não seriam verdadeiros, o que no Brasil, então, os negacionistas seguem, né? Então, eu acho que já foi dito anteriormente, e passam-se os dias, né? Estamos chegando aí quase no 3º mês de isolamento social, e as pessoas não aceitam ainda. Essas pessoas que não aceitam a pandemia, como disse alguém no passado desta pandemia, deveriam assinar um termo, então, de abrir mão aos hospitais, se tratarem com hidroxicloroquina. Convença o seu médico a te dar o remédio, vá lá onde tem para vender, na farmácia, com receita médica você compra, tome o remédio e deixe o leito dos hospitais, os respiradores para quem precisa, Edinho. É muito simples, mas, né, infelizmente, né, esta guerra de informação representa que o Brasil está em guerra, e a transparência, portanto, de governos ditadores passam a ser distorcidas, né? A partir do momento que você entra num viés ditatorial, que você coloca no Ministério da Saúde somente militares, onde você tem a maior frente de batalha e transparência, onde seu telhado é de vidro, né? Mas não é por aí que este governo vai ser reduzido ao que ele merece, né? Que é o descaso dos brasileiros e a retirada do poder. Ele vai ser reduzido pelos crimes que vem cometendo de ataque à nação todos os dias, de pregação de ditadura, ataque à Constituição. O brasileiro não aceitará isso. Ou seja, infelizmente, estamos em guerra, Edinho. Eu ouço você falar, observo manchetes, né, de informações, e a gente começa, ou a gente fica perplexo e pensativo quanto ao futuro e temeroso acerca dos principais fatos. Porque nós vemos, né, que há um momento que o Brasil poderia estar usando de empoderamento em diversas frentes de trabalho, né? E a gente para ver, só vê notícias de roubos, de extorsões, inclusive, né, a cidade de Casimiro de Abreu, na região ali do Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, estão agora fazendo uma observação aqui sobre gastos milionários inútil, né? Como diz, gastos inútil no chamado escândalo que está propagando-se dentro do Rio de Janeiro de Covidão. Estão chamando isso dentro do Rio de Janeiro, aonde tem lá estruturas de lonas jogadas sem nada dentro, estruturas enferrujadas, lonas que já estão rasgando com o vento que bate, mal amarradas, e somente isso, nada mais. Cifras milionárias, coisas que foram colocadas a custo financeiro e muito desvio de receita pública, muito desvio de receitas. Então a gente vê que a efetividade do poder da nação se perdeu, no sentido de que nós poderíamos ter usado esses recursos pelas formas honestas. Imagine a resposta que nós não estaríamos dando no período que precisamos de tantas respostas. No período que estamos vendo que as cidades estão abrindo, né? As cidades estão permitindo-se que o seu comércio abra, que haja a movimentação de pessoas. Nós estamos saindo para enfrentar de frente e esse Covid, a gente vê que os números estão subindo, estão aumentando, estão cada vez mais crescendo. E as respostas que deveriam vir de saúde não
não vem porque as forças estão cada vez mais enfraquecidas, estão mínimas, porque há muitos desvios financeiros. Parece que essa força tão poderosa que nós estamos aguardando, ela perdeu, né, perdeu o seu valor, perdeu a sua força, a sua intensidade e acabou não chegando onde deveria chegar. E a gente vê que, mais uma vez, uma massa falida nacional, né, que perece todos os dias gritando na porta dos hospitais. É verdade, é um momento de dor e de muitas tristezas, mas nós vejamos que em determinado momento da Segunda Guerra Mundial, Hitler, ofendido com a Grã-Bretanha, mandou bombardear as docas, num dos maiores incêndios da história da humanidade, as docas dos portos de Londres, e aonde ali havia muitos produtos químicos, né, e muito material inflamável. Londres, por mais de 30 dias, foi bombardeada, né, por 50 e tantos dias, 57 dias, todos os dias, por aviões da Lufthansa, bombas, né, e fogo e destruição. E se reconstruiu e se transformou aí a Inglaterra, né, num país pacifista, acabou vencendo a Segunda Guerra Mundial, né, o bloco que venceu, enfim, as alianças, né, com os Estados Unidos, a Inglaterra, a França estava dominada pelos alemães. Então, quer dizer, você veja que ter que comparar aí uma realidade de uma pandemia com uma guerra é muito triste para o Brasil. Mas com um foco somente em livrar-se dos seus crimes, quando a autoridade pública não representa a fiscalização necessária do erário público, quando a autoridade pública somente faz bravatas do alto, né, da sua proteção amestrada, de uma plateia amestrada. Quando todos os dias, né, nós vemos aí tombando brasileiros como se estivessem tombando num campo de guerra devido às suas dificuldades. Nós vemos palavras superficiais de solidariedade, de uma maneira insensível, simplesmente é a vida, né, e salve-se quem puder, eu não morrendo e a minha família estando protegida, está tudo bem. Partidos na mesma direção, negacionistas, fundamentalistas, né, acreditando, e isso é uma carência de intelectualidade, né, é uma falta de aprofundamento político, de autocrítica, inclusive, porque hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas acham, né, que botar lá qualquer opinião serve, né, como contexto e como conhecimento. Inclusive o filósofo Leandro Carnal falando sobre isso, né, a minha opinião, as pessoas acham, né, é muito fácil você colocar lá dizendo que não, as mortes é uma responsabilidade sobre isso, as mortes são falsas, você tem responsabilidade sobre isso. Quem divulga isso e quem acredita. Ah, mas é a minha opinião. Sim, a opinião de um idiota, né? A opinião de uma pessoa que não respeita a realidade dos fatos, a dor das famílias. E não se está inventando cadáveres, não. Chegamos aí até agora parou um pouco, né? Mas ao desespero de pessoas abrirem caixões para ver se o seu parente estava dentro lá mesmo, pessoas morrendo nas UTIs e assim por diante. Ao mesmo tempo que temos que continuar sobrevivendo, que a economia precisa continuar. Então nunca antes fez tanta falta uma liderança filosófica no Brasil, mas não temos cultura para isso na capacidade do presidente da República, uma liderança socióloga, uma liderança psicológica, uma liderança política capaz de entender a dor do seu próprio povo. Uma frase famosa de Winston Churchill, defendendo aí a Força Aérea Britânica, né? Nunca tantos deveram tanto para tão poucos, porque esta Força Aérea Britânica que atacou aí a Lufthansa do Hitler e salvou a Inglaterra de ser dominada pelo Hitler, porque daí ele teria vencido a Segunda Guerra Mundial. Depois de perder esta batalha da Grã-Bretanha, ele se voltou para a Rússia e acabou aí sendo dominado, e a história sabe como se foi levando ao final, né? Da Alemanha perdeu a Segunda Guerra, e se reconstruiu. Você veja que mesmo com as alopragens, né, então falta de cultura de uma nação, falta de hombridade, de caráter de uma nação, e é o que nos está trazendo aí este Brasil dominado por aventureiros, como se fôssemos ainda índios, dominados pelos bandeirantes e pelos jesuítas e pelos aventureiros, né, que vinham aqui trocar quinquilharias. O brasileiro aceita pacificamente a alopragem e a corrupção, porque, de certa forma, Edinho, como tu disseste ontem muito bem, tantos milhões de brasileiros recebendo auxílio emergencial sem precisar, o povo é tão corrupto quanto aqueles que estão no poder, porque se aceita roubar carga de um caminhão que capota na estrada, se aceita receber, né, suborno para vender o seu voto, tem o governo que merece. Miguel Brambila, me responde uma pergunta.
Se precisar refletir sobre ela, reflita. Aonde estão os respiradores? É verdade, uma boa pergunta, né? Os respiradores poderiam estar aí já na indústria nacional, carimbados e fabricados, não é? E não se fala tanto nessas dificuldades mais por vergonha, porque já era uma dificuldade de se comprar respiradores anteriormente. Nem mesmo a China tem a capacidade, né, de fabricar respiradores para o mundo. E não estamos vendo ainda o avanço da pandemia nos países como a Índia, como a África. Isso a hora que soubermos e que se observar, porque ao mesmo tempo, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, eu repito isso porque é uma coisa que me chamou a atenção nesse comparativo, né? O Japão estava invadindo a China, a Manchúria, ou seja, né, tirando de foco, né, então nós estávamos preocupados com a Europa e a China sendo invadida, Edinho. Sim, desperfeita, não, entendível, Miguel. Pode ficar tranquilo, o Miguel foi tomar uma água, né? Mas assim, ó, eu estava fazendo uma reflexão e te fiz essa provocação dos respiradores, Miguel Brambila, e você fazendo essas comparações sobre esse período da Segunda Guerra Mundial e essas ideologias de potências e tudo, né, esse dano que foi levado à sociedade nesse tal período, que repercute inclusive hoje no mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo hoje é sustentado sob a base do final, do desfecho da Segunda Guerra Mundial. E a gente para poder fazer uma análise, né, sobre tudo isso, essa provocação que eu te fiz sobre respiradores, porque a gente não ouviu falar até agora de gente recebendo respirador. Unidade hospitalar recebeu o respirador. Eu posso estar muito enganado, talvez eu seja uma pessoa que não esteja totalmente informada, sou falho, sou ser humano, mas eu não ouvi até agora dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul mandou algum respirador para algum hospital aí. Os índices de ocupação hospitalar no Rio Grande do Sul estão controlados. Nós somos a Alemanha do Brasil. E Caxias do Sul é a Alemanha do Rio Grande do Sul, pelo tamanho da sua cidade. Porto Alegre foi muito bem nisso. Porque temos um povo relativamente, né, compreensível, como se você sai na cidade, qualquer lugar que você entrar tem álcool gel espalhado. Nós aqui temos uma realidade, pelo menos no centro da cidade, temos uma realidade, sempre foi assim, apesar de muitos problemas, talvez até pela colonização europeia que tivemos, sim, não somente italiana, alemã e outras etnias que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, portugueses, né, em Porto Alegre e assim por diante, porque no resto do Brasil você não imagine que você entra em todos os lugares, né, aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos lugares aí na 25 de março, né, que você vai encontrar álcool gel em abundância e talvez encontre falsificado. Então essa é a realidade que ainda assim, e mesmo assim, se você sair na Júlio de Castilhos à tarde, no dia de sol, às 4 horas da tarde, é impossível você ficar mais de 2 metros de uma pessoa, apesar das pessoas usarem máscaras, né? O inverno está chegando aqui, os números estão lentos em Caxias do Sul, tirando o caso do frigorífico que aconteceu, que, sim, deu aí um avanço nos números. E temos aí os hospitais aguardando, na verdade não temos aí uma superlotação ainda, então talvez seja por isso que esse problema não tenha sido antecipado, porque no Rio de Janeiro aconteceu justamente isso, a falta da ação do governo federal e a desesperada antecipação gerou, e em Rondônia também, fizeram lá um galpão sem respiradores, como você diz muito bem, né? E assim por diante. O Taishi, no começo do seu ministério, disse que não precisariam tantos respiradores, porque, claro, ele como administrador, ele não queria, por exemplo, você vai fazer aí uma obra, então você compra 20 metros de areia e 2 sacos de cimento. Era necessário ter um equilíbrio. Né, assim como a questão do papel higiênico, no começo, que o pessoal acumulou o papel higiênico e não precisava disso. Então ninguém sabe como está o mercado sim, é negro e o ser humano é urubu. Está chegando aqui nossa programação, então, nesse exato momento, né? Por gentileza, utilize aqui o microfone de número 4, né? Estamos recebendo aqui para trazer uma notícia importante, Ivan Esgaraboto. Ivan, nós estamos hoje repercutindo também dentro de nossa programação sobre esse represamento de notícias que estão ocorrendo. Isso traz uma precarização para o entendimento real das proporções e de como irá agir pessoas, e até mesmo pessoas do meio político ficam perdidas com tudo isso, que é tanta informação que geram dúvidas duvidosas, que dão espaço para uma criação de fake news, que viram disque que não se resolve nada. Ivan Esgaraboto chega agora em nossa programação aqui e vai nos trazendo mais destaques, vai nos trazendo mais informações. Seja bem-vindo à nossa programação, bom dia.
Muito bom dia, Edinho. Bom dia, Brambila. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia, Ivan. Prazer sempre. E bom dia a você, internauta do Sabe Caxias by Bitcoin. Eu vi uma postagem agora do jornalista Luciano Andrade, que conforme publicação da Rádio Ativa de Nova Prata, 4 vereadores do município testaram positivo para o novo coronavírus. Nossa. Então, conforme a Rádio Ativa de Nova Prata, 4 vereadores do município testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada à reportagem da emissora pelo presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, Mário Cortellini. Os vereadores não tiveram sintomas da doença, já estariam curados e não precisarão ficar em isolamento. Olha aí, a análise de Miguel Brambila. Pois é, eu não sei como estão sendo feitas as sessões naquele município, né? Nova Prata, acho que são 9 vereadores, ou 11 talvez, mas enfim, né? Onde houver aglomeração, onde houver necessidade da Assembleia, sempre há o risco, não é? E assim nós temos que tomar cuidado e continuar tomando cuidado, justamente porque o inverno no sul é mais rigoroso ainda, né? Nós já temos as outras doenças, teremos que tomar cuidado, não é, Ivan? Com certeza, todo cuidado é preciso, portanto, 4 vereadores de Nova Prata testaram positivo para o novo coronavírus. Mais informações em bitcointv.com.br, também nosso Facebook, Instagram, Twitter, Bitcoin TV. Perfeito, 12:01. Nós estamos agora aqui dar nosso encerramento do Sabe Caxias by Bitcoin. Miguel Brambila hoje fecha a nossa programação, faz o fechamento também dessa sexta-feira, agradece a nossa audiência e só para destacar, você pode também, né, acompanhar a plataforma do Sabe Caxias by sabecaxias.com.br, além, né, do nosso Sabe Caxias by Bitcoin, que é um programa que traz uma extensão desse trabalho que é feito por Miguel Brambila, e estar mergulhado em um monte de conteúdos, matérias e, claro, também conteúdos específicos e especiais. Miguel Brambila, faça o fechamento aí de nossa programação. Um grande abraço para você, meu irmão. Um ótimo final de semana e quero estar junto com você na segunda-feira inteiraço, te vendo aí, super feliz. Ok, Edinho. É difícil, né? Estamos mais otimistas do que o possível, sendo realistas nesse momento. Gostaria, né, de trazer mais esperança, né, para o nosso povo, para todos nós. Temos que ser positivos e fortes, né? E se errar, recomeçar nesse momento. Um momento de dificuldade mundial. No Brasil, aí, analisando toda esta guerra política e esta pandemia que mata todos os dias ainda mais. Teremos mais um fim de semana de isolamento social. Muitas pessoas estarão enclausuradas aí nas suas residências, se puderem estar e com conformidade, muitos estarão passando fome. Quero ressaltar que amanhã, né, na próxima semana vai ter mais uma edição aí do Caxias do Bem, então o pessoal procure nas redes sociais aí a doação, que vai poder ser feita, a possibilidade de doação. Vamos vencer. Ninguém disse que seria fácil, né? Muita gente já está enjoado, já não sensibiliza mais, ou vai passar, vai, mas não sem dores, né? Não sem sofrimentos, não sem tristezas. Precisamos continuar agindo na direção da felicidade, como meta, né? O passarinho é feliz porque canta e canta porque é feliz, enfim, nós teremos que superar tudo isso. Porém, né? Temos infeliz notícia de que até segunda-feira chegaremos ao número de 40 mil pessoas certamente, né, falecidas no Brasil, e voltaremos infelizmente a dizer aqui que, salvo algum milagre, a resposta vai acontecer no final de semana, o que não vai. Então sejamos realistas, né, e positivos, e vamos acreditar que somos uma única nação e acreditar que Deus vai nos ajudar também. Obrigado a todos, um bom final de semana, até segunda-feira. Um abraço a todos, valeu, tchau. Tchau, um abraço. Finalizamos por aqui então, até semana que vem. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.